Olá a todos e bem-vindos ao podcast, quinta-feira, 6 de março, primeira edição do dia. Aí a gente vai mergulhar no estado da justiça global e a necessidade de reforma das instituições internacionais. A gente vai usar como base as ideias do Humza Yousaf, ex-primeiro-ministro da Escócia. O mundo está vivendo um momento bem turbulento, né? Com autoritarismo em ascensão, a extrema-direita ganhando força. O Yousaf, ele argumenta que a gente está num ponto de inflexão, sabe? Que exige uma mudança bem radical na forma como a gente vê a justiça global. E o interessante é que a visão dele é moldada pelas experiências pessoais. Ah, é? E você pode falar um pouco mais sobre isso? Como as experiências dele influenciaram a visão dele? Claro. Crescer como parte de uma família imigrante sul-asiática na Escócia deu para ele uma perspectiva única sobre desigualdade, né? Ele fala sobre como ele enfrentou discriminação, principalmente depois do 11 de setembro. E essa mudança de percepção, o preconceito mais evidente, impulsionou ele a entrar na política. É quase como se ele tivesse vivenciado em pequena escala, né? O que ele critica em escala global. Essa inconsistência na aplicação de direitos humanos, justiça internacional. Exatamente. O Yousaf usa o exemplo da disparidade nas respostas aos conflitos em Gaza e na Ucrânia. Ele questiona por que a resposta que na Ucrânia foi tão mais rápida, tão mais contundente, né? E sugere que a discrepância pode estar relacionada ao fato das vítimas em Gaza não serem europeias. É um ponto bastante polêmico. Mas que levanta questões importantes, né? Será que existe mesmo essa tendência da gente agir com mais vigor quando as vítimas se parecem com a gente? O Yousaf acredita que sim. E isso leva ele a criticar o Conselho de Segurança da ONU. Ele argumenta que a estrutura com o poder de veto, concentrado em 5 membros permanentes, é um resquício do passado colonial e impede uma governança global eficaz. E essa crítica ecoa, né? O movimento por reformas no Conselho de Segurança. Muitos países, especialmente na África, defendem maior inclusão e representação. Até especialistas da ONU têm se manifestado, né? A questão central é que a estrutura atual não reflete a realidade geopolítica do século XXI. A reforma é necessária para uma governança global mais justa e legítima. E falando em representatividade, o Yousaf também destaca os desafios enfrentados por políticos muçulmanos na Europa. Sim. Eles são submetidos a um escrutínio desproporcional, questionamentos sobre a lealdade deles, mesmo com a crescente presença deles na política, né? O Yousaf ilustra isso com um exemplo pessoal. Ele descreve um incidente em que ele sofreu abuso verbal enquanto ele estava com a filha pequena dele. Nossa. É um exemplo do preconceito e da islamofobia que persistem, mesmo com os avanços que a gente teve. Que triste, né? Imagino como isso deve ter sido difícil para ele e para a filha dele. É um lembrete de que, apesar dos avanços, ainda tem muito a ser feito para combater a discriminação. Sem dúvida. E essa luta por igualdade, ela se conecta com a crítica do Yousaf à ascensão da extrema-direita. Ele argumenta que a extrema-direita tem usado narrativas simplistas, né, para culpar minorias por problemas complexos, enquanto a centro-esquerda luta para apresentar uma visão de futuro. E esse vácuo político é preocupante, né? Porque abre espaço para ideologias extremistas e o enfraquecimento das instituições democráticas. Se não houver uma resposta eficaz, a gente pode ver um aumento da polarização e da instabilidade política. Exatamente. E para complicar ainda mais o cenário, o Yousaf aponta para a complexa relação entre política externa e dinâmicas internas de poder. Ele acredita que políticas migratórias, decisões sobre conflitos, alocação de recursos, tudo isso é influenciado por preconceitos históricos, interesses econômicos. Ou seja, as decisões globais nem sempre são tomadas com base na justiça ou nos direitos humanos, mas sim em interesses próprios. E isso fica evidente quando a gente vê governos ocidentais condenando violações de direitos humanos em alguns contextos, ignorando em outros, dependendo das alianças estratégicas. É um padrão preocupante que mina a credibilidade das instituições internacionais. Um exemplo disso é a venda de armas para regimes autoritários, mesmo diante de evidências de crimes de guerra. É como se a busca por justiça e direitos humanos fosse seletiva. Exatamente. E essa incoerência, ela acaba alimentando um sentimento de revolta e a radicalização daqueles que se sentem abandonados pelo sistema. É um ciclo vicioso que precisa ser rompido. Mas como fazer isso? O Yousaf acredita que um engajamento político, mesmo dentro de um sistema imperfeito, é fundamental
para desafiar as estruturas existentes e promover mudanças. Ele argumenta que a participação política é crucial para garantir que as vozes marginalizadas sejam ouvidas. E usa a própria experiência como exemplo, mostrando como a atuação dele em cargos políticos permitiu que ele defendesse causas importantes. Então, mesmo que o sistema seja falho, a ação política ainda pode fazer diferença. Sim, Youssef acredita que sim. Ele defende que, apesar das falhas, o sistema pode ser um instrumento para alcançar a justiça global. Mas como a gente pode ter certeza de que essa busca por justiça vai ser genuína? E não apenas uma forma de mascarar interesses próprios. Aí que entra a necessidade da gente ter um debate honesto, transparente, sobre as estruturas de poder, sobre os privilégios e os preconceitos que permeiam as relações internacionais. É preciso questionar, criticar, propor alternativas. E é nesse processo de diálogo e construção coletiva que a gente pode encontrar soluções inovadoras para os desafios da justiça global. Soluções que levem em conta a complexidade das relações internacionais, a interdependência entre os povos, a necessidade de garantir a dignidade humana para todos, sem exceção. É um desafio enorme. Mas é um desafio que precisa ser enfrentado se a gente quiser construir um mundo onde a justiça prevaleça. E essa luta por justiça global não é apenas uma questão de idealismo, é uma questão de sobrevivência. No mundo cada vez mais interconectado, os problemas de um país afetam o mundo inteiro. As crises humanitárias, as mudanças climáticas, os conflitos armados, tudo isso transcende as fronteiras nacionais. Se a gente não conseguir construir um sistema global justo, equitativo, a gente corre o risco de mergulhar num ciclo de instabilidade e caos. Exatamente. A visão do Youssef é um chamado à ação. Um convite para a gente repensar a forma como a gente lida com os desafios globais. Ele nos convida a questionar as estruturas de poder existentes, a defender a igualdade e a justiça e a lutar por um mundo onde a dignidade humana seja respeitada em todas as suas dimensões. E essa luta exige engajamento, participação, coragem para desafiar o status quo, construir um futuro mais justo e sustentável para todos. É uma luta que exige a união de esforços de governos, organizações internacionais, sociedade civil, indivíduos. E cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa jornada, por menor que pareça. Afinal, a justiça global começa com atitudes individuais, com a consciência de que a gente é parte de um todo interdependente e que o bem-estar de todos está intrinsecamente ligado ao bem-estar de cada um. E para isso, a gente precisa ir além dos discursos, né? E das boas intenções. A gente precisa de ações concretas, políticas públicas eficazes, mecanismos de controle, accountability e, acima de tudo, um compromisso genuíno com a igualdade, com a justiça. É como se a gente precisasse traduzir essa indignação, essa vontade de um mundo melhor, em ações reais. Quando a gente fala de justiça global, é impossível ignorar o papel das instituições multilaterais como a ONU. Elas foram criadas com o objetivo de promover a paz, a cooperação, o desenvolvimento, mas sempre que a gente tem conseguido cumprir esse papel de forma justa e eficaz. Essa é uma questão central. E, como a gente viu, o Youssef, ele não hesita em apontar as falhas do sistema atual. A estrutura do Conselho de Segurança da ONU, com o poder de veto concentrado em 5 membros permanentes, é um dos alvos principais da crítica. Para ele, essa estrutura é anacrônica, né? Um resquício do passado colonial que não reflete a realidade geopolítica do século XXI. E o que ele propõe como alternativa? Desmantelar o Conselho. Não necessariamente. O Youssef e muitos outros países defendem uma reforma profunda, sabe? A ideia é que o Conselho seja mais representativo, dando voz a diferentes regiões do mundo, e que o poder de veto seja revisto, talvez até abolido. Mas você acha que os países que detêm esse poder de veto hoje, como os Estados Unidos, a Rússia, a China, estariam dispostos a abrir mão desse privilégio? É uma questão complexa, né? Abrir mão de poder nunca é fácil, mas a pressão por reformas está crescendo. Afinal, a falta de representatividade no Conselho de Segurança afeta a legitimidade das decisões tomadas. Se a ONU quer ser uma instituição verdadeiramente global, ela precisa refletir a diversidade do mundo. E essa falta de representatividade, ela se manifesta em outras esferas da governança global também, né? A alocação de recursos, as políticas de desenvolvimento, as respostas a crises humanitárias, tudo isso é premiado por desigualdades. Com certeza. É como se o sistema perpetuasse as injustiças do passado em vez de corrigi-las. E essa é uma das raízes da frustração, da revolta que a gente vê em tantas partes do mundo. E essa frustração, como você mencionou antes, pode levar à radicalização, à instabilidade. É um ciclo perigoso que precisa ser rompido. Exatamente. E para romper esse ciclo, as instituições multilaterais precisam passar por reformas profundas. A reforma do Conselho de Segurança da ONU é um passo importante, mas não é o único. É preciso repensar todo o sistema de governança global para torná-lo mais inclusivo, transparente, sem dúvida.
A reforma das estruturas é fundamental, mas ela precisa vir acompanhada de uma mudança cultural profunda. E essa mudança começa com cada um de nós. A gente precisa questionar os nossos próprios preconceitos, buscar informações de fontes diversas, ter empatia por aqueles que são diferentes da gente. É um processo que exige autocrítica, né? Disposição para o diálogo, para a construção de pontes entre diferentes culturas e perspectivas. E é nesse processo de diálogo, de construção coletiva, que a gente pode encontrar soluções inovadoras para os desafios da justiça global. Soluções que levem em conta a complexidade das relações internacionais, a interdependência entre os povos e a necessidade de garantir a dignidade humana para todos, sem exceção. É verdade. E no final das contas, a justiça global se manifesta, né, nas nossas escolhas diárias, na forma como a gente trata o próximo, na maneira como a gente se posiciona diante das injustiças. A gente precisa se perguntar, o que eu posso fazer no meu dia a dia para contribuir para um mundo mais justo? Esses pequenos gestos, né, multiplicados por milhões de pessoas, podem ter um impacto enorme. É como uma onda que começa pequena, mas vai crescendo, ganhando força até se tornar irresistível. Gostei da analogia. E pensando em como a gente pode agir, o Joseph coloca bastante ênfase no engajamento político, né? Ele acredita que mesmo no sistema imperfeito, a participação política é fundamental para amplificar as vozes marginalizadas, pressionar por mudanças. Sim, ele usa a própria trajetória como exemplo, né? Mostrando como a atuação dele em cargos políticos permitiu que ele defendesse causas importantes de forma mais efetiva. Então votar, participar de debates, entrar para a política. Tudo isso pode ser uma forma de lutar por justiça global. Exatamente. E não podemos esquecer também do poder da mobilização social, né? De protestar, de pressionar os governos, as instituições a agirem de forma mais justa, mais ética. É como se a gente precisasse usar todas as ferramentas à nossa disposição, né? Tanto as institucionais quanto as da sociedade civil, para construir um mundo mais justo. Sem dúvida. E essa luta por justiça global exige persistência, coragem para desafiar o status quo e, acima de tudo, esperança. Esperança de que um futuro melhor é possível. E que cada um de nós pode fazer a diferença nessa jornada. Com certeza. As ideias do Yosef, elas nos inspiram a acreditar que a mudança é possível, mas ela depende do nosso engajamento, da nossa persistência na luta por um futuro mais igualitário, mais sustentável para todos. A gente possa sair dessa conversa inspirados a agir, né? A buscar um mundo onde a justiça global não seja apenas um sonho, mas uma realidade. E para finalizar, queria deixar uma frase do Yosef que resume bem essa ideia. A justiça global não é um destino, mas um caminho. E é um caminho que devemos percorrer juntos. Que frase poderosa. E por hoje a gente fica por aqui. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados ao meio-dia. Até a próxima.